Fala galera, bem-vindos aí a mais uma aula de biologia. Hoje a gente vai falar sobre o sistema nervoso humano. A gente vai falar sobre essa rede de comunicação que existe dentro do nosso organismo, que interpretam as informações externas, que interpretam informações internas, né? E que comunica aos órgãos sobre essa informação. A gente vai entender um pouquinho como nós percebemos o meio à nossa volta. Isso é feito pelo sistema nervoso. A gente vai entender um pouco sobre o nosso cérebro, sobre o conjunto de órgãos que formam o encéfalo, a medula espinhal e os nervos. E ver como esse sistema, o sistema nervoso, é conhecido como um sistema de integração, ou seja, que integram, que comunicam vários outros sistemas. Beleza? Fique ligado! Pessoal, antes da gente começar a falar de sistema nervoso, eu vou indicar vocês que dê uma lida no tecido nervoso, né? Entendermos um pouco mais sobre as células que compõem esse sistema, que são os neurônios, as células da neuróglia e quais as funções dela dentro desse tecido, beleza? A gente vai ver só os órgãos e o sistema, então não vou detalhar muito sobre o neurônio em si e a função que ele tem, tá bom? Falando aqui de sistema nervoso, primeiro, a gente divide o sistema nervoso anatomicamente em duas regiões, tá? Então a gente chama aqui, de sistema nervoso central, faz parte o encéfalo, todos os órgãos que estão dentro da sua caixa craniana aí, do seu crânio, né? Encéfalo, que envolve não só o cérebro, mas outros órgãos, tá? E a medula espinal, que desce ali dentro da sua coluna vertebral, tá? Ela tem um eixo central e ali ela se ramifica. Essa ramificação que a gente vai chamar de nervos. E os nervos e os gânglios compõem o que a gente chama de sistema nervoso periférico. É ele que está diretamente em contato com os outros tecidos. Tá? Então, os nervos eles são junções de várias e várias terminações de neurônios e formam uma estrutura um pouco maior, mais comprida, que chega ali até o órgão, que recebe estímulo, que traz estímulos. E a gente vai classificar e estudar o sistema nervoso inicialmente mediante essa diferença de posição. Sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. E vamos aprofundar em cada órgão. Falando inicialmente aqui do sistema nervoso central, nós podemos ter o cérebro. Coloquei o cérebrozinho assim de lado, né? Meu desenho não está muito bom, mas dá para você ter uma ideia. Aqui é o cérebrozinho de lado, como se eu tivesse assim, né? Na lateral, então você está vendo aqui o cérebro, beleza? Eu tenho aqui, toda a parte do encéfalo, que ainda está da caixa craniana, e depois desce pela medula espinhal. Então esse é o desenho, o cérebro, tá? Aí vem aqui todo o tronco encefálico, o cerebelo, e aí desce medula espinal, beleza? Vista frontal, se você estivesse vendo o seu cérebro assim de frente, como se a gente estivesse vendo aqui, você estivesse vendo a minha cabeça ali dentro, qual é a composição do cérebro visto de frente, né? Uma visão frontal. A gente vai ver que o nosso cérebro ele é dividido em duas partes, hemisfério direito e esquerdo, e a primeira coisa que a gente tem que entender, que é bem interessante, que a parte esquerda do nosso cérebro comanda a parte direita do nosso corpo, e a parte direita comanda a parte esquerda do nosso corpo, ok? E aqui eu tenho cerebelo, tronco encefálico e medula espinal. Esse é chamado de sistema nervoso central. Jazinho eu mostro mais detalhes sobre o sistema nervoso. A ideia que eu quero que você tenha é essa posição ou essa visão mais macro, maior ali de todo o sistema nervoso. Quando a gente fala de um dos principais órgãos que coordenam os outros sistemas, a gente fala do cérebro, a gente fala do encéfalo. O encéfalo fica dentro do crânio e ele é todo protegido. Primeiro pelo osso do crânio, que é um dos ossos mais rígidos que a gente tem. Tá? Internamente, existe 3 membranas que revestem o sistema nervoso central. Tá? Não só o cérebro, mas todo o sistema, o encéfalo, toda a medula espinal. Essas membranas são chamadas de meninge. Então eu quero relatar aqui para vocês, fiz um desenho também esquemático, só para a gente entender, sobre as meninges. O que são meninges? Membranas que revestem o sistema nervoso central. Para que ela reveste o sistema nervoso? É uma medida de proteção a mais que tem, principalmente contra impactos mecânicos, tá? Então a gente vai ver que essas membranas elas ficam muito próximas uma da outra e entre elas existe um líquido que a gente chama de líquido cefalorraquidiano.
Esse líquido é para permitir esse deslizamento de uma sobre a outra e permitir também uma melhor motilidade do sistema nervoso, ou seja, à medida que a gente se movimenta, essas membranas também podem se deslizar, permitindo uma certa motilidade, tá? Então imagine o seguinte, eu tenho aqui amarelo o cérebro, eu estou fazendo um corte do crânio, então eu tenho assim, ó, o cérebro, e aqui grudadinho no cérebro eu tenho a primeira membrana, segunda membrana em azul e terceira membrana em rosa. Então, ó, o branco aqui, ó, que é aquela membrana grudadinha no cérebro, a gente vai chamar ela de pia mater. A segunda chamada de aracnoide e a terceira, já bem próximo ali do crânio, é chamada de dura mater. Então essas três membranas, dura mater, aracnoide e pia mater, em ordem aqui, ó, de localização, são chamadas de meninges. E essas meninges revestem não só o cérebro, mas reveste todo o sistema nervoso, inclusive a medula espinal, como medida de proteção. Vamos entender um pouco mais sobre os órgãos que compõem o encéfalo. Se liga aí, ó. Antes da gente estudar o sistema nervoso, eu já sugeri isso para vocês e vou reforçar, que vocês dêem uma olhada sobre os tipos de células presentes no sistema nervoso. Não é o nosso objetivo da aula aqui falar de histologia do tecido nervoso, mas te sugiro você estudar um pouquinho, relembrar sobre os neurônios, tá? Sobre os astrócitos, micróglia, oligodendrócitos e a função de cada uma dessas células. Aqui a gente sempre fala, quando diz sistema nervoso, né? Dando a entender que vocês já sabem o que é um neurônio. O neurônio é formado por três partes, como eu demonstrei para vocês, dendritos, corpo celular e axônio. E o axônio ele é revestido pela bainha de mielina. Aqui eu tenho uma imagem que mostra que a bainha de mielina, ó, faz com que o impulso nervoso seja saltatório, que permite que ele seja mais rápido. O neurônio que não tem bainha de mielina, olha só, o impulso nervoso ele é muito lento, ele demora a chegar até o tecido que vai receber esse estímulo, tá bom? Então é só para a gente relembrar, sempre o estímulo nervoso ele passa dos dendritos, né, corpo celular e axônio, é sempre essa ordem, tá bom? A gente começa a estudar o sistema nervoso central, falando inicialmente do encéfalo. O encéfalo é todos aqueles órgãos que estão dentro aí da sua caixa craniana. E a gente vai ter o cérebro como o órgão principal, né, que compõe boa parte, quase 90% aí, do volume dentro da caixa craniana, e o tronco encefálico, formado por essas três estruturas que a gente vai falar, e ali atrás o cerebelo. Então a gente fala que o encéfalo ele é o cérebro, tronco encefálico e cerebelo. Vamos lá, começando pelo cérebro. Olha nessa imagem, essa parte vermelha aqui, todinha que você está enxergando, ó, a gente chama de telencéfalo, tá? O telencéfalo é onde tem a maior parte do corpo celular dos neurônios, é onde nós conseguimos ter a maior parte das funções de raciocínio, de memória, o intelecto da pessoa, tudo está nessa região, tá? É uma região que responde a estímulos externos, processa informações, enfim, isso é o telencéfalo. Em verde aqui, ó, a gente tem o diencéfalo. O diencéfalo, eu vou mostrar para vocês, que ele é formado pelo tálamo, hipotálamo, e a região bem aqui embaixo, ó, a gente tem a hipófise, que é uma glândula importante no sistema endócrino. Falando do tronco encefálico, nós temos três partes, ó, mesencéfalo, ponte, e aqui embaixo azulzinho, o bulbo, beleza? E o cerebelo, essa partezinha aqui, ó, posterior, atrás da cabeça, ó. O cerebelo ele é muito importante na parte de equilíbrio do nosso organismo, a gente vai ver sobre ele. O termo cerebelo significa pequeno cérebro, né? Porque ele lembra muito a estrutura do cérebro em si, tá bom? Então, cuidado com essa classificação aqui para você não confundir. Então, o encéfalo é formado pelo cérebro, tronco encefálico e cerebelo, e cada um deles tem uma subdivisão, tá certo? Falando aqui mais sobre o encéfalo, eu quero só mostrar para vocês que existem regiões no encéfalo onde a gente tem funções muito específicas. Por exemplo, essa parte da frente aqui, a gente tem o lobo frontal, tá? Ou seja, a gente já está falando de localização. O lobo frontal geralmente está responsável pelo pensamento, tá? Movimento, a fala. A gente tem essa região um pouco mais aqui, a gente chama de lobo parietal. O que é o lobo parietal? Essa região aqui, ó, está mais ligado ao tato, beleza? A estímulos externos são processados aqui, então ao tato.
Essa parte aqui, a gente chama um pouquinho mais acima aqui, ó, o lobo occipital, né? O lobo occipital aqui, ó, ele é responsável tanto pela visão, né? É muito importante essa região aqui com relação à visão e sim a decodificação de informações que chegam através da luz, né? E o cerebelo, que a gente vai ver que ele está responsável por alguns movimentos, permitindo o equilíbrio, né? Ele coordena várias funções ao mesmo tempo, tá bom? Aí a gente tem internamente aqui, ó, o que a gente chama de corpo caloso. Eu vou explicar loguinho ali o que é corpo caloso, mas na verdade é um conjunto de neurofibras que ligam um hemisfério a outro do cérebro. E internamente aqui a gente tem o que a gente viu lá inicialmente, né? Vou voltar aqui, ó, que é o tronco encefálico, um pouquinho aqui antes, só o diencéfalo, essa parte verdinha aqui, ó. Então essa parte verdinha é tudo isso aqui, ó. Tá? Vou tentar riscar aqui para vocês terem uma ideia melhor. Ó, isso aqui tudo, ó, é o diencéfalo, beleza? Ele é formado aqui em cima pelo tálamo, uma região que está ligada aos dois hemisférios, direito e esquerdo. A gente tem o hipotálamo. E aqui, ó, isso aqui parece um grãozinho de ervilha aqui assim, ó, a gente chama de hipófise. E a gente vai ver que a hipófise ela tem função endócrina, produzindo vários hormônios no nosso organismo. Então, esse é o diencéfalo. Aí aqui abaixo nós temos o tronco encefálico, formado aí pelo mesencéfalo, ponte e bulbo, também chamado de medula oblonga, tá bom? E aí começa-se a medula espinhal. Vamos lá, começamos a falar do cérebro, ele é dividido em dois hemisférios. Olha aqui essa imagem, ó. Quando a gente olha essa imagem, a gente está vendo o cérebro de frente, é como se seus olhos ficassem bem aqui, ó, aqui e aqui, ó. Beleza? Então, ó, a gente vai ver, estou mostrando essa imagem aqui, ó, para quem não está conseguindo seguir a setinha, tá? O cérebro é dividido em duas regiões, a gente chama de hemisfério direito e hemisfério esquerdo, tá? Lembrando que falei para vocês que um lado coordena uma parte do corpo e esse aqui é a outra parte do corpo, né? Aí a gente tem todas as regiões, aqui nós temos o tronco encefálico, beleza? O que está de vermelho aqui são os vasos sanguíneos que irrigam o cérebro, tá? Ou o encéfalo, melhor dizendo, tá? O encéfalo ele chega a ter 1,4 quilogramas, então, e ele retém, assim, ele utiliza muito do oxigênio, muito dos nutrientes, tá? Para que ele funcione. Então, o que vocês estão vendo aqui são sulcos, esses sulcos aqui, ó, podem ser bem profundos ou bem rasos, dependendo da região, tá? Ele é uma característica do cérebro, que a gente tem um cerebelo, tá vendo aqui já no caso de uma visão lateral, beleza? E quando eu pego, imagina o seguinte, que eu peguei esse cérebro aqui, cortei ele ao meio e estou olhando ele de frente. Quando a gente olha um cérebro de frente, a gente vai ter essa imagem aqui, pessoal, muito bacana. Olha só, a gente vai ver o seguinte, que a região mais externa do cérebro aqui, ó, ela é por uma coloração um pouco diferente, ó, um pouco mais escura, tá? Por que essa parte mais externa do cérebro, do encéfalo, né? Do cérebro em si, ela é um pouco mais escura? Porque aqui é onde fica o corpo celular do neurônio. Então a gente chama essa parte de substância cinzenta, tá bom? E a parte interna, que é um pouquinho mais branquinha aqui, a gente chama de substância branca. É na substância branca que está o axônio, aquela extensão do neurônio, tá? Ou os dendritos, tá? Que também são extensões do neurônio. Fica tudo aqui na parte central. Olha só, o nosso cérebro é dividido em hemisfério direito e esquerdo por um sulco central. Tá vendo essa fissura aqui, ó, que divide os dois hemisférios. Só que tem uma região aqui, ó, que liga as duas partes. Essa região a gente chama de corpo caloso. O corpo caloso liga o hemisfério direito com o hemisfério esquerdo. Beleza? Então vamos lá. Ó. O córtex, ou seja, a região externa, é chamado de substância cinzenta porque tem os corpos dos neurônios. E a região mais interna, mais branquinha lá, ó, é chamada de substância branca, é onde fica dendritos e axônios, tá? Que são as outras ramificações dos neurônios. Falando aí da função do cérebro, vai depender da região onde a gente está falando, coloquei aqui para vocês, ó, região occipital, parietal, frontal, né? Cada região tem uma função, então audição, visão, o tato, movimentos básicos, movimentos coordenados, comportamento e emoção. Essa parte que a gente chama de córtex, né, que é a parte mais externa aqui, ó, ela tem função fantástica no nosso organismo, ela consegue fazer uma integração de várias informações. A gente fala que é uma área associativa, ou seja, ela permite que a gente faça várias
ou consiga processar várias informações ao mesmo tempo. Tá? Então, a gente fala que a função do cérebro vai desde sensações, tá? Atos conscientes voluntários, o pensamento, a memória, a inteligência, a aprendizagem, os sentidos e o equilíbrio. Isso tudo está somente na função do cérebro, que é o maior órgão do encéfalo. Tá? Um pouquinho ali abaixo a gente viu o tálamo e hipotálamo, que compõe lá o diencéfalo. Tá? O diencéfalo é formado pelo tálamo e hipotálamo, e essa região tem como função, ó, primeiro, o tálamo, reorganização dos estímulos nervosos. Então, ele é como se fosse uma estação que recebe os estímulos, vindo tanto do cérebro para a medula, quanto da medula para o cérebro. Tá? Uma percepção sensorial, é a que a gente chama de consciência. Tá? Você está consciente dos seus movimentos e dos atos que você está fazendo. E o hipotálamo é um regulador da homeostase. Isso é interessante. O que é homeostase? É manter o seu corpo em equilíbrio independente das condições externas, de temperatura, de água, enfim. Então, ele controla, por exemplo, a temperatura do nosso corpo, o apetite, a quantidade de água, e a gente já falou disso lá no sistema urinário, né? E controle da hipófise, que é uma glândula do sistema endócrino, a gente chama de glândula mestra. Quem controla ela é o hipotálamo. Ok, pessoal? Vamos lá, seguindo, ó. Falando ainda do tálamo e hipotálamo, aqui está a região, ó, eu tenho a região do tálamo, ok? E aqui a região um pouquinho mais abaixo, aqui, ó, nós temos o hipotálamo. Então, essas duas regiões. E aqui na pontinha, ó, nós temos a hipófise, beleza? Que é a glândula mestra do sistema nervoso. Tá? Então, isso tudo aí é formado, o que a gente chama de diencéfalo. Então, eu tenho, ó, inicialmente aqui, pessoal, o telencéfalo, ok? E aqui eu tenho o diencéfalo, aqui eu já tenho o tronco encefálico, e a gente vai ver agora a função do tronco encefálico, beleza? Aliás, antes disso, vamos terminar aqui falando do cerebelo. O cerebelo é esse pequeno órgão que fica na região posterior, então você tem uma vista frontal dele, uma visão lateral. Então, o termo cerebelo significa pequeno cérebro, essa região aqui, ó, que está diretamente responsável pelo equilíbrio. Já vi várias questões de vestibular falando sobre isso. Também coordena o tônus muscular, né, o vigor muscular, a nossa orientação espacial de aonde estão os membros, como braços e pernas e juntas. Essa dimensão de onde estão os nossos membros e as nossas juntas é feita pelo cerebelo. E a coordenação dos movimentos permite que a gente faça coordenar vários movimentos ao mesmo tempo, movimento de pernas, de braço, de olhos, tudo ao mesmo tempo a gente chama de coordenação e é feita pelo cerebelo. Qualquer lesão no cerebelo, nós temos automaticamente, ó, uma correlação ao equilíbrio do corpo, tá? Então, primeiro, a dificuldade na locomoção, na movimentação de vários órgãos ao mesmo tempo, vários membros ao mesmo tempo, tá bom? Vamos lá, tronco encefálico é essa regiãozinha aqui, ó, que é formada pelo mesencéfalo, ponte e bulbo, tá? E os três em conjuntos aqui, ó, já um pouquinho saindo aqui já do encéfalo, né, conectando a medula espinhal, cada um tem uma função. Primeiro a gente fala do mesencéfalo. Mesencéfalo, recepção e coordenação da contração muscular, beleza? E permite a postura corporal. O que a gente chama de tônus muscular. São músculos que ficam contraídos permanentemente ou se revezando, né, naquele mesma região para manter a postura, você em pé, você sentado, enfim, dependendo do que você esteja fazendo, o que coordena esse tônus muscular, essa contração, é o mesencéfalo. Tá bom? A ponte, manutenção da postura corporal juntamente com o mesencéfalo, né? Equilíbrio do corpo e tônus muscular, a função da ponte. E por último, o bulbo, que tem como função controle de batimentos cardíacos, né? Controle de movimentos respiratórios e controle da deglutição, o ato de você engolir. Né? Então, esses três estão relacionados diretamente a isso. Qualquer lesão no bulbo traria, então, um problema nos batimentos cardíacos, nos movimentos respiratórios e até dificuldade de engolir. Obviamente relacionada à função, tá certo? E a medula espinhal, também chamado de espinhal, né? A RAC, né? A medula espinhal ou espinal é um cordão cilíndrico
que parte do encéfalo e percorre a coluna vertebral. Aloja-se dentro dessas perfurações. Então, aqui são os ossos. Olha aqui essa imagem aqui, ó, que eu estou mostrando. Estou mostrando os ossos da coluna vertebral e lá dentro dele, ó, passa a medula espinhal. Agora, a medula espinhal ela tem uma coloração um pouco diferente do encéfalo. Olha só, olha essa imagem aqui, ó, dessa aqui que eu estou mostrando. Ó. A gente tem aqui internamente a medula espinhal e daqui saem os nervos, tá bom? Você vê que internamente, lá no meio, ó, tem uma coloração um pouco mais escura. A substância cinzenta na medula espinhal ela fica na parte interna e a substância branca na parte externa. É ao contrário do que a gente vê lá no encéfalo, tá certo? Então vamos lá, aloja-se dentro das perfurações das vértebras e em terceiro aqui, ó, a medula espinhal partem 31 pares de nervos raquidianos. Os nervos que saem direto do encéfalo, que a gente chama de nervos cranianos, que o que parte da medula a gente chama de nervos raquidianos. O nosso objetivo inicialmente é só entender a função da medula espinhal. Qual é a função da medula espinhal? Ela recebe informações de diversas partes do corpo. Então, ela é uma estação de transmissão de tudo que chega dos órgãos para ir para o sistema nervoso, quanto do sistema nervoso para os órgãos. Então, é uma estação de transmissão. Lembrando que a substância cinzenta, neste caso, onde fica o corpo celular, né, é a parte interna, e a parte externa, que é a substância branca. E daqui sai os nervos com raiz ventral, e aqui a raiz dorsal, ou seja, sai das suas costas lá, formando os nervos que se ramificam, tá bom? Então, responsável também pelos atos reflexos. O que são atos reflexos? Ou o termo reflexo medular. É porque há movimentos, quando você trisca num objeto quente ou num objeto pontiagudo, que essa informação chega até a medula e da medula volta para o órgão. Ela nem chega a transmitir para o seu encéfalo, porque geralmente exige uma reação mais rápida do seu organismo. Beleza? Então, normalmente, ela também faz esse tipo de movimento. Ok? Aqui, ó. Reflexo medular, tá? Então, ó, o que significa isso? Por exemplo, ó, bati um martelinho aqui lá no seu joelho, né? A gente chama de reflexo patelar, né? Bateu um martelinho no seu joelho. O seu joelho tem terminações nervosas que vão levar essa terminação nervosa até a medula. A medula, em vez de passar essa informação para o seu encéfalo, ela automaticamente coordena uma função para voltar lá para o músculo do seu joelho e contrair esse músculo, permitindo uma movimentação. Isso a gente chama de reflexo medular. Ele é muito rápido, porque ele é mediado pela medula espinhal. Reflexo medular são movimentos mediados pela medula espinhal. Um exemplo, ó, é quando você coloca o dedinho aqui, ó, olha essa imagem aqui, ó. Coloca o dedinho lá no pregozinho, no alfinete, né? Triscou. Automaticamente a terminação nervosa leva essa informação até a medula e a medula dispara uma reação de contração para você tirar a mão para evitar a perfuração. Foi uma reação tão rápida, geralmente aquela reação envolvendo tipo um susto, né? Que é mediada pela medula espinhal. A gente chama isso de reflexo medular. E a segunda parte que a gente vai estudar aqui é o sistema nervoso periférico, né? Com a divisão anatômica, a gente tem o central e o periférico. O que é o sistema nervoso periférico? Ele é formado pelos nervos e gânglios. Então a gente tem que entender o que é nervo inicialmente. Os nervos são estruturas filamentosas formadas pela reunião de neurofibras. E o que é uma neurofibra? Imagina o seguinte, ó. Fiz um desenho aqui embaixo de um neurônio, uma célula do sistema nervoso, uma das principais células do sistema nervoso. Essa célula é responsável por conduzir o que a gente chama de impulso nervoso, ou conduzir informações. Tá? E essa informação ela é uma informação a nível elétrico. Então, literalmente ela transporta esse impulso nervoso, ou essa diferença elétrica até o final aqui, ó, e libera neurohormônios que se comunicam com os tecidos. Em resumo, a gente tem uma célula do sistema nervoso que pode ser bastante longa, dependendo de onde ela esteja. Ela é dividida em 3 partes. Essa parte, essa projeção menorzinha aqui, ó, que fica próximo do núcleo celular ou da célula em si, é chamada de dendritos. Aqui eu tenho o corpo celular e aqui eu tenho o axônio. O impulso nervoso sempre segue em um sentido. Dendritos recebe o estímulo, passa esse estímulo para o núcleo e para a célula, que a gente chama de corpo celular, e o corpo celular passa o impulso nervoso pelo axônio. O axônio é revestido da bainha de mielina, tá? Que faz com que o impulso seja saltatório, aumentando a velocidade de um impulso nervoso.
A bainha de mielina, essa amarelinha aqui, ó, é formada por uma célula chamada de célula de Schumann. Ela tem muito lipídio, muita gordura armazenada. Então ela é toda revestida de gordura e a sua membrana envolve ali o axônio, fazendo com que o impulso nervoso seja saltatório, até porque a gordura é um isolante, faz com que fique mais rápido essa transmissão. Para que eu falei do neurônio? Para falar de nervos. Porque quando eu falo que os nervos são junções de neurofibras, neurofibras são ou axônios ou dendritos. Aí depende de onde está esse nervo. Como assim? Ó, vou usar um exemplo aqui com algumas canetas. Imagine que eu tenho aqui, ó, uma terminação de um neurônio, seja essa terminação aqui ou seja essa. Vamos colocar um axônio, ok? Então eu tenho assim, ó, a junção de vários axônios, ou seja, terminação de vários neurônios, forma o que a gente chama de neurofibra. Então eu tenho neurofibra, junções de várias terminações de neurônios. Imagine que eu tenho centenas e centenas aqui, ó, de neurofibras. Tem-se, então, o que a gente chama de nervo. Então, nervos são extensões do próprio neurônio, mas centenas, milhares. E cada punhado desse, ou cada reunião dessa aqui, ó, agrupamento, a gente chama de neurofibras. Beleza? Então, os nervos são junções de neurofibras. E eles podem chegar a comprimentos bem maiores, centímetros ou até metros de comprimento, levando esse impulso nervoso. Agora, o interessante é o seguinte, ó, que próximo ali da medula espinal, a gente tem um agrupamento de corpo celular. É como se vários corpos celulares de neurônio ficassem agrupados numa região só. Essa região a gente vai chamar de gânglio nervoso. Dilatações presentes em certos nervos que contêm corpo celular de neurônio. Olha só, olha aqui nessa imagem, ó. Eu tenho o sistema nervoso central, tá? Eu tenho aqui o cérebro, o cerebelo, a tronco encefálico, aqui é a medula espinhal, sistema nervoso central. O periférico é o que sai aqui, ó, do central, que é os nervos, tá? Então os nervos, tá vendo essas projeções aqui que eu coloquei como se fosse uma bolinha aqui, ó, uma dilatação? São os gânglios, é ali onde a gente encontra muito corpo celular de neurônio. Isso é um gânglio e aqui é a localização que eles ficam em média. Isso aqui é mais um exemplo, tá bom? A gente pode classificar o sistema nervoso periférico, ou melhor, a gente pode classificar os nervos que compõem o sistema nervoso periférico de acordo com a localização que ele está. Por exemplo, ó, podemos falar que os nervos são cranianos, quando eles saem direto do crânio, é o que vai direto para os órgãos que compõem todo a nossa estrutura facial, que compõem as nossas expressões, né, que mandam informações para as nossas expressões de alegria, de tristeza, as expressões faciais, para o olho, para o paladar, para o olfato, essas terminações nervosas sensoriais, essas terminações nervosas dos sentidos que estão ali no crânio, é mediado pelos nervos cranianos, beleza? Agora, saiu da medula espinhal, a gente fala que são nervos raquidianos, ou nervos espinais. Então, eu tenho uma classificação dos nervos com relação à posição anatômica. Podemos até encontrar em algumas questões assim, ó, nervos cervicais, que está na região cervical do pescoço, torácica, na região do tórax, lombares, tá, sacrais, e aí eu tenho os pares, por exemplo, 8 pares de nervos cervicais, na região cervical, então saindo um de cada lado, então 8 pares, 12 pares de nervos torácicos, 5 pares lombares, sacrais e coxígenos. Esses pares de nervos aqui, ó, e essa classificação leva em conta a posição anatômica. Agora a gente pode também classificar os nervos com relação ao sentido do impulso. E isso é importante você entender, que a maioria das questões pedem a respeito do sentido do impulso. Como assim? Se o nervo leva impulso nervoso do sistema nervoso central até um tecido, até um órgão, tá? Eu falo que ele é um nervo motor ou eferente. Nervos motores ou eferentes levam informações do sistema nervoso central até um tecido. Lembrando que os nervos são formados por várias neurofibras. E neste caso, como ele leva do sistema nervoso central para um tecido, a constituição dele é só de neurofibras motoras. Quer dizer que é forma só
essa condução, o sistema nervoso só nessa direção, o sistema nervoso central para os tecidos, para os órgãos, beleza? E nós temos os nervos sensitivos ou aferentes. Esses nervos conduzem impulso nervoso dos órgãos até o sistema nervoso central, quer dizer, a direção é contrária, recebe informações ou do meio externo, a luz é um estímulo, leva essa informação até o sistema nervoso central. Então o sentido é contrário. Motor do sistema nervoso central para os órgãos, o sensitivo dos órgãos para o sistema nervoso central. E quando eu falo sistema nervoso central, lembre que não é só o encéfalo, mas temos também a medula espinal, tá? E nós temos os nervos mistos, aqueles que têm tanto neurofibras motoras, que levam informações do sistema nervoso para o órgão, quanto neurofibras sensitivas, que transportam do tecido até o sistema nervoso. Lembrando que o nervo ele é formado por várias neurofibras. Neste caso, o nervo misto tem os dois tipos de neurofibra, que levam informação, motor, e que traz informação, sensitivo. Neurofibras motoras e sensitivas. Então nós temos, para resumir, nervos motores, sensitivos e mistos. Tá? Motores formados só por neurofibras motoras, sensitivos neurofibras sensitivas e mistos têm os dois tipos de neurofibras, motoras e sensitivas. Beleza? Bom, pessoal, aqui no sistema nervoso periférico existe uma outra classificação, além da classificação dos nervos, a gente tem a classificação funcional, ou a divisão funcional do sistema nervoso periférico. Quer dizer o seguinte, ó, quando a gente fala a nível de sistema nervoso de nervos, de gânglios, o periférico, a gente pode dividir numa parte voluntária e numa parte involuntária. Então, eu quero que você siga aqui comigo, ó, na canetinha, ó, para você entender melhor. Então, a gente está falando do sistema nervoso, dividido em central e periférico, já falamos sobre isso. Dentro dos periféricos, a gente falou um pouco sobre gânglios e nervos, e vimos que os nervos podem ser sensoriais e motores, beleza? Falando ainda dentro do periférico, ó, esses nervos motores, que levam informação do sistema nervoso central para os tecidos e órgãos, ele pode ser uma transmissão de informações voluntária, quer dizer, você comanda isso, por exemplo, a movimentação do seu braço, da sua perna, né, a movimentação do músculo esquelético, ele é voluntário. Mas existe alguns comandos que partem do sistema nervoso central para os tecidos e órgãos que é autônomo. Faz parte, então, de uma parte do nosso sistema nervoso que comanda, por exemplo, os batimentos cardíacos, frequência respiratória, funcionamento da digestão, das glândulas. Isso tudo depende do sistema nervoso autônomo, quer dizer que você não comanda essa função, tá? Independente da sua vontade, ela vai acontecer. Então, vem aqui na tabelinha aqui em cima, ó. O sistema nervoso somático ou voluntário, tá? Tem ações como andar, falar, pensar, movimentar um braço, etc. É voluntário. Precisa-se, então, de você pensar em fazer uma série de ações para que isso aconteça. Agora, o sistema nervoso autônomo, também chamado de visceral, porque está ligado muito ao funcionamento das vísceras, dos órgãos, tá? É ação inconsciente. Por exemplo, controle da digestão, batimentos cardíacos, movimento das vísceras. Só que quando a gente fala do nível do sistema nervoso autônomo, eu posso ainda subdividi-lo. Quer dizer, eu posso subdividir-lo em simpático e parasimpático, beleza? Somente o autônomo. O que quer dizer isso? O simpático é o sistema nervoso periférico que comanda uma atuação de acelerar o seu organismo, preparar o seu corpo para uma situação de estresse, de fuga, de medo, de proteção, tá? E o sistema nervoso parasimpático, ele tem ação antagônica. O que é isso? Ação contrária ao sistema nervoso simpático. Se o simpático acelera algumas reações, o parasimpático freia essas reações. Olha só, nesse quadro a gente vê melhor, nessa imagem, ó. Eu tenho aqui em cima, ó, sistema nervoso parasimpático e sistema nervoso simpático. Vamos falar primeiro do simpático, ó. Quando atua o sistema nervoso periférico simpático, em atuação no seu organismo, ele manda informações do encéfalo para a medula espinhal, da medula espinhal para os nervos, gânglios e dos gânglios para alguns órgãos. O que ele vai ativar? Ó, sistema nervoso simpático vai dilatar a pupila, aumentando a percepção visual, inibir a salivação,
relaxar os brônquios, permitindo uma melhor respiração, acelera os batimentos cardíacos, inibe o estômago, estimula a liberação de glicose, ou seja, muita energia, né? Produção de adrenalina e noradrenalina. Esses dois aqui, ó, vão acelerar batimentos cardíacos, acelerar a frequência respiratória, tá? Relaxa a bexiga e promove a ejaculação. Essas funções aqui, ó, pelo sistema nervoso simpático. Quer dizer que te prepara, por exemplo, uma fuga. Quando você avista algo que o seu corpo está em perigo, né? Uma situação de fuga, ela vai fazer com que isso tudo funcione. O seu coração vai disparar, a frequência respiratória vai aumentar, a visão vai melhorar. Em contrapartida, quando passou essa situação de estresse, de fuga ou de medo, atua então o sistema nervoso parasimpático. O que ele faz? Ele atua com neurotransmissores reduzindo a ação do simpático. Ou seja, olha só, contração da pupila, que ele dilata, que contrai, estimulação da salivação. Veja que é sempre ao contrário, ó. Reduz os batimentos cardíacos, reduz frequência respiratória, estimula a atividade do estômago, entre outros. Então, geralmente, sempre há uma reação contrária. Veja que o parasimpático ele é mediado por nervos cranianos, ó, e somente um par de nervos sacrais, da região sacral, tá? Neste caso aqui, o sistema nervoso simpático, ó, todos eles vêm de nervos raquidianos, né? Nervos que partem da medula espinhal, aí passa por gânglios. É comum você encontrar assim, ó, nervos pré-ganglionar, antes do gânglio, e nervos pós-ganglionares, depois dos gânglios. Beleza? Então, dê uma analisada aqui, ó, desenho, copia esses detalhes. E lembrando que simpático acelera reações e parasimpático reduz. Quais são os neurotransmissores que atuam no sistema nervoso simpático? É acetilcolina, adrenalina, né, noradrenalina. Aqui é acetilcolina, tá? Beleza, pessoal? Para encerrar, eu fiz um esqueminha aqui, um organograma, para a gente entender essa classificação do sistema nervoso, desde a classificação anatômica até a classificação funcional, tá? Então a gente tem assim, ó, o sistema nervoso humano ele é classificado com uma divisão anatômica entre central e periférico. Central compõe lá o encéfalo e a medula espinhal, e o periférico os gânglios e nervos. E a gente viu até a classificação de nervos com relação à posição onde ele está, quanto com relação à direção do impulso nervoso. Beleza? Então, ó, no periférico a gente pode subclassificar ele em sistema nervoso periférico somático, que controla o músculo esquelético, ou seja, é voluntário, é aquele músculo que permite a movimentação, né? Sistema nervoso periférico autônomo, que independe da sua vontade, geralmente ele coordena os músculos lisos, as glândulas. Músculo liso é aquele que forma os seus órgãos, o coração, o diafragma, o estômago, entre outros órgãos, tá? Fora as glândulas que produzem hormônios, né? E ele pode ser dividido em sistema nervoso periférico autônomo simpático, que acelera algumas funções do nosso organismo, permitindo ao nosso corpo adaptar ou permitindo ao nosso corpo a fugir, né, ou se preparar para uma situação de emergência, e o parasimpático, que é uma situação antagônica, contrária ao simpático. Beleza? Então essa é a classificação. Só para a gente resumir, né, nós vimos todas as funções, tanto do central quanto do periférico. Agora é só estudar, pegar algumas questõezinhas e tentar resolver. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.